Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Uma realidade: 63% dos brasileiros revelam em pesquisa que não estão preparados para imprevistos financeiros. No ano de recuperação econômica do país, depois da enorme crise pela qual passamos, somente 12% asseguram ter condições de lidar com emergências. Uma promessa. Ainda alto, o spread bancário brasileiro começa a cair depois da redução da taxa básica de juros. Mas no cartão de crédito, a modalidade de empréstimo mais utilizada pelos brasileiros, os juros cobrados pelos bancos ultrapassam os 300%. Depois da safra recorde, o clima pode atrapalhar a produção agrícola de 2018. Conab e IBGE já prevêem safra menor. O cenário econômico está no ar. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, respondeu hoje à crítica do mercado não financeiro acerca dos juros altos cobrados pelos bancos do consumidor final, dizendo que o spread bancário no Brasil já diminuiu e tende a diminuir ainda mais. O spread bancário, nós sempre temos falado aqui no cenário econômico, é aquela diferença entre a captação do recurso pelo banco e o quanto o banco ganha ao emprestá-lo ao mercado, ao consumidor. Nós preparamos uma tela para mostrar exatamente esse número de redução do spread ali. A gente tem ali, os dados são do Banco Central. A taxa média de juros hoje com recursos livres, o que significa recursos livres? Não é crédito rural, não é crédito imobiliário e não é dinheiro repassado pelo BNDES, porque são juros subsidiados. A taxa média de recursos livres emprestadas pelos bancos, está ali, ó, dinheiro emprestado pelo banco, caiu de 54,2% para 43,6%. A taxa Selic, que é a taxa referencial, que agora está em 7% ao ano, depois da última reunião do Copom, levando em conta a diferença da taxa Selic e dos juros médios, antes a diferença, portanto, desse spread que tem nos bancos, levando-se em conta a Selic, caiu de 42,3% para 35,4%. Evidentemente que nós estamos falando de uma redução, os números são eloquentes ao demonstrar isso. Mas eloquentes também são os juros cobrados, por exemplo, na modalidade de crédito mais utilizada pelo consumidor brasileiro. Mais de 70% do crédito no Brasil é feito das pessoas, ou seja, é feito via cartão de crédito. E aí os juros cobrados pelos bancos, se você por acaso entrar no rotativo, mesmo que seja naquele mês, ou se você deixar de pagar por algum problema e tentar renegociar isso, ultrapassa. Esses juros do cartão de crédito ultrapassam os 300% ao ano. De alguma maneira dá para fazer uma outra conta de spread. Se o cartão cobra, por exemplo, 14%, 13%, 12% ao mês e a poupança rende 0,5%, 0,6%, depende do mês, essa é a diferença do spread bancário, porque a poupança é a modalidade de investimento mais popular do país e o cartão de crédito é a modalidade de crédito mais utilizada. Essa é a diferença. Só no mês, de 13% para 0,5% é quanto os bancos acabam ganhando. Porque eles captam dinheiro do poupador na poupança, tem que pagar uma taxa de juros de 5%, 0,5%, 0,6%, mas se ele usar o dinheiro no cartão de crédito, vai cobrar uma taxa de 12%, 13% ao mês se for emprestar o dinheiro, se você não pagar sua fatura logo no vencimento. Ou seja, esse é o spread real da população e ele continua astronômico. Na verdade, indecifrável do ponto de vista econômico, não tem nenhuma lógica que consiga explicar o que os bancos brasileiros cobram de juros hoje no país. Depois da safra recorde deste ano, a Conab e o IBGE estão prevendo uma produção menor no ano que vem por causa dos efeitos climáticos. Os dados foram divulgados hoje, o repórter Maurício de Almeida, no Rio de Janeiro, tem os detalhes. Maurício, boa noite. Olá, Piotto, boa noite. Essa queda já era esperada, afinal, esse ano foi um ano perfeito para a agricultura com essa safra recorde que deve totalizar cerca de 240 milhões de toneladas até o fim do ano. Porque aconteceu o seguinte, choveu quando precisava chover, fez sol quando precisava fazer e tudo na medida perfeita para a plantação. Já para a próxima safra, isso não deve se repetir, principalmente porque choveu muito pouco no inverno desse ano, na hora que estava sendo plantada a próxima safra. Isso vai afetar principalmente os grãos, como milho, arroz, feijão e soja. A previsão é de que a soja
vai continuar sendo a grande estrela do campo, liderando com folga a produção nacional. Mas para o ano que vem, tanto o IBGE como a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, os dois institutos estão prevendo uma queda na produção. Para a Conab, a queda deve ser de 4,7%, totalizando cerca de 226 milhões de toneladas. Já o IBGE aposta para uma queda de 9,2%, um pouquinho maior. Deve totalizar a produção em 219 milhões de toneladas. Para o Ministério da Agricultura, mesmo com essa queda, ainda teremos um volume expressivo na produção agrícola. E com isso, o Produto Interno Bruto brasileiro deve ser também impulsionado um pouco, principalmente no início do ano, quando é a época da colheita. No primeiro trimestre do ano, a produção agrícola apresenta um resultado muito forte em cima do PIB. E esse resultado deve ser favorável, mesmo com uma produção menor. Não um resultado tão impactante como a desse ano, mas um resultado positivo com a produção agrícola. Piotr. E o incremento no PIB, no crescimento da economia, que vem exatamente desse primeiro trimestre com produção agrícola, apesar de menor, mas menor baseada na última produção que foi recorde, ou seja, como disse o Maurício, ela ainda é muito grande. O resultado disso normalmente é divulgado 2 meses depois, nós estamos falando do primeiro trimestre, termina em março, abril, maio, comecinho de junho no máximo. Ou seja, impacta e de verdade, por exemplo, na análise da política econômica em um ano de eleições, o que é extremamente importante, é um dado importante e relevante no momento de eleição. A produção de uva e vinho no Brasil tem crescido nos últimos anos. Especificamente de vinhos, são 1.100 produtores que produzem uvas para vinho e suco em 84 mil hectares espalhados por 6 regiões brasileiras, com atuação em quase todo o país. E a razão de se ter produção nas diferentes regiões do país, apesar das diferenças climáticas gritantes, é o trabalho que faz a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, que desenvolve técnicas especiais e cultivo de algumas cepas, por exemplo, que têm origem na Europa e são produzidas no Brasil. Numa época em que o consumo de vinhos fica maior, sobretudo pelos espumantes de qualidade que o país produz em escala, e o suco de uva é associado à saúde, eu conversei mais cedo com Jorge Tonieto, pesquisador da Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, inclusive sobre as recentes indicações geográficas que expressam ainda mais garantia de qualidade de algumas regiões do país. Acompanhe. Jorge, é impressionante o que o Brasil conseguiu na agricultura, mas nós reservamos um espaço para falar especificamente sobre o que se consegue produzir de vinhos hoje, quase que no país todo, e a produção de uva, que é a base disso tudo, a base de sucos, enfim, essa coisa toda. E cada vez que eu converso com um enólogo, com um produtor de uva, todos eles dizem, sem a Embrapa nós não chegaríamos aqui. Eu queria lhe pedir a gentileza para fazer um rápido resumo de como foi esse trabalho da Embrapa desde aqueles tempos de 20, 30 anos atrás até a excelência que o Brasil tem hoje em produção de uva e de vinho. Na verdade, o Brasil, obviamente, na produção de vinhos, ele tem mais de um século de tradição na produção. Mas, obviamente, que as décadas de 80, sobretudo em diante, exigiram níveis tecnológicos muito maiores para o setor vitivinícola, na produção de vinhos e outros produtos que são produzidos a partir da uva, como o suco de uva, enfim, né? E, obviamente, que a Embrapa aqui, em Bento Gonçalves, que é um centro nacional de pesquisa que dá cobertura nacional, desde 75 vem trabalhando, gerando soluções para os produtores, né? Todas as demandas, vamos dizer assim, que a gente pôde atender nas diferentes regiões do Brasil, foram sendo trabalhadas, e isso, obviamente, junto com o esforço nacional de empreendedorismo dos produtores, gerou esse cenário atual de uma viticultura moderna e que, vamos dizer assim, tem caminhado no sentido de uma competitividade no plano nacional, mesmo porque internacionalmente é uma atividade muito competitiva, né? Inclusive o mercado nacional está nessa vertente, né? Sem tecnologia, hoje em dia, certamente não seria possível ser competitivo no mercado. Mas é interessante que hoje o Brasil consegue produzir uva de qualidade para fazer vinho na fronteira com o Uruguai, no meio do Rio Grande do Sul, em outras 3 regiões do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. No interior de São Paulo agora tem uma sofisticação danada para fazer vinhos, não era uma tradição de fazer vinhos de excelente qualidade, de alta qualidade. No Nordeste brasileiro, em Minas Gerais também a produção, e tem testes avançados na região Centro-Oeste também. Onde é que a Embrapa entra? Por que a Embrapa conseguiu descobrir nesses diferentes terroirs, nessas diferentes regiões, para conseguir plantar uva para fazer vinho, onde antes sequer imaginava que teria-se uma cultura de uva competitiva?
Olha, depois da década de 80, as regiões aqui do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, e no próprio Nordeste do Brasil apareceram, né? Surgem nesse período quando se buscava a melhor qualidade de vinhos, né? Os vinhos varietais, enfim, é uma nova fase da demanda no mercado interno. Mas depois, sobretudo dos anos 2000, mais regiões apareceram e foram sendo descobertas, né? E nesse trabalho, vamos dizer assim, de novas frentes, novas geografias da produção vitivinícola, obviamente que a produção no cenário do clima tropical do Brasil, né, vamos dizer, necessitou um conhecimento extra, vamos dizer, de como cultivar a videira, de como produzir vinhos nessas condições, já que o Brasil, vamos dizer, no mundo não existe quase experiência na vertente do clima subtropical e tropical, né? Então, aí a tecnologia entrou muito forte, né? E a Embrapa apoiou muito o conjunto de regiões. A gente trabalha, obviamente, com o setor privado, dando suporte a essa, vamos dizer, a desvendar esses novos potenciais da vitivinicultura brasileira. O que é surpreendente, de fato, como tu comentou aí, essa diversidade de regiões que vem sendo consolidadas no cenário nacional, uma coisa que não é comum acontecer em outros países. Agora, a tecnologia que a Embrapa desenvolveu, por exemplo, para produzir vinhos no Rio Grande do Sul, eu posso imaginar que não deve ser a mesma no interior de São Paulo, que também não é a mesma no meio de Santa Catarina, ou na verdade de Minas Gerais, ou do Nordeste brasileiro. Onde é que está a principal dificuldade para conseguir? Onde é que o desafio foi maior? Vamos dizer, nas condições aqui do sul do Brasil, onde nós temos um ciclo da videira por ano, de alguma forma as tecnologias de uso internacionais podem ser adaptadas, né? Já existe um referencial, mas como eu comentei, nas zonas de clima subtropical e tropical, isso foi certamente um desafio inédito vencê-los, né, para poder levar essa viticultura nessas condições, adaptar variedades, sistemas de cultivo, processos agroindustriais que, vamos dizer, valorizassem a originalidade e a qualidade dessa produção. Então, isso aí, obviamente, foi uma quebra de paradigma do ponto de vista tecnológico, que é referência, inclusive, em nível internacional. E o que é poda invertida, especificamente, que é uma técnica que eles usam aqui no interior de São Paulo? Sim, veja bem, para essas condições aí, existem condições climáticas mais favoráveis, produzindo em uma época não clássica, né, que é aquela produção de colheita no verão, né? Então, essa poda invertida, ela permite que tu faça 2 ciclos da videira por ano e desloque a produção comercial, né, para elaboração, por exemplo, de vinhos, para o período do final do inverno, né, junho, julho, agosto, enfim, e com isso tu matura as uvas em período mais seco e de temperaturas mais amenas, né? Com isso aí, vamos dizer assim, tu tem um potencial de qualidade dos produtos melhor, né? E é isso que se fez, é uma coisa, vamos dizer, inédita, né? O Brasil avançou muito e, obviamente, algumas instituições cooperaram bastante com a Embrapa, né? A própria Ipamig de Minas Gerais foi liderança nesse processo da técnica de poda invertida, né? Que é colher a uva no inverno, próximo do inverno, quando você não tem muita chuva. É isso que, para a uva que faz vinho, faz muita diferença não ter chuva nessa época, né? Faz diferença não só a chuva, né, mas também não ter temperaturas muito altas que tu tem na época de verão. Tá. O que nós temos hoje para frente, o que pode ser avançado? Porque boa parte dos brasileiros já conhece a qualidade que o Brasil faz com relação a espumantes. A indústria brasileira faz espumantes muito bons. Agora, há sempre um pé atrás com relação a vinhos tintos, que são exatamente a supremacia do Cone Sul. Aqui a gente vê coisas muito boas na Argentina e no Chile. Qual é o passo seguinte para conseguir ter qualidade em grande escala para vinhos tintos no Brasil? Na verdade, como tu comentou, espumantes, nós somos uma referência mundial, né? A gente já trilhou esse espaço aí. Na faixa dos vinhos tintos, nós temos a vertente das novas regiões, que tem trazido oportunidades novas de produtos, com características muito interessantes, diferenciadas, obviamente, sempre cruzando a adaptação do meio, né, em particular clima, solo, com as variedades certas que vão dar, então, esse potencial enológico para os vinhos, né? Eu diria que a tecnologia enológica também, hoje em dia, tem caminhado par e passo com a parte agronômica, e isso aí tem resultado, obviamente,
obviamente, a especialização também dos produtores nas regiões, que sabem que não adianta produzir só produtos, tem que mostrar qualidade, tem que competir de igual para igual no mercado, né? Então, isso aí vamos dizer, tudo tem que funcionar bem, e é esse ponto que a gente está chegando, obviamente, de maximizar o conhecimento, a adaptação, o conhecimento das regiões e os produtos que cada uma pode oferecer de melhor. Então, na linha de vinhos tintos também, essa interação está acontecendo e está se viabilizando para que a gente possa estar para e passo, vamos dizer assim, oferecendo a originalidade do produto brasileiro. Jorge, rapidamente, tem alguma uva que se dá melhor no solo brasileiro? Porque nós temos tanta diversidade de clima no país, tanto do sul para o nordeste. Tem alguma uva que, como por exemplo, é a Malbec dos argentinos, ou o Taná dos uruguaios, ou a Camené dos Yacirá, por exemplo, no Chile, tem alguma uva que no Brasil se dá melhor? Olha, num cenário de diversidade de regiões, com climas diferentes, enfim, dificilmente tu vai ter alguma variedade que permeie todos esses ambientes, né? Isso até seria muito curioso descobrir isso aí no mundo, né? Então, na verdade, cada região tem que buscar a interação, como eu comentei, para otimizar isso aí. Mas, vamos dizer, um exemplo é que, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha e em torno aqui, nós temos, por exemplo, a variedade Merlot, que é uma variedade de referência para produtos, para vinhos tintos, né? Eu diria que também o espumante, ele, para nós, que não é vendido, vamos dizer, comercializado como um varietal, é como um produto, né? Ele é o nosso ícone do ponto de vista de produção vitivinícola, né? Por trás dele estão a variedade, por exemplo, Chardonnay, Pinot Noir, que interagindo com as nossas condições de produção e de clima, enfim, dão essa qualidade de produto. Então, isso aí é um produto, obviamente, que faz parte dos ícones, né? Perfeito. Da produção vitivinícola nacional, na forma não de uma variedade, mas de um produto. Rod, uma última pergunta, Jorge, por gentileza. E essas denominações de origens que começam agora, tem várias regiões do país, que é uma coisa que na Europa tem bastante, isso é uma garantia de qualidade? O que é uma denominação de origem para a produção de uva? No Brasil nós já temos algumas indicações geográficas de vinhos, né? Trabalho que a Embrapa liderou a partir de 95, trabalhando com os produtores, essas associações de produtores, e hoje nós já temos só aqui na Serra Gaúcha 5, né? Tem a Vale dos Vinhedos, tem Pinto Bandeira, tem Altos Montes, tem Monte Belo, tem Farroupilha, e na verdade essas regiões que são, então, delimitadas, geridas por associações de produtores e que garantem, vamos dizer, que esse produto chegue ao mercado com um selo de controle e rastreabilidade e que leva os produtos mais originais dessas regiões, são uma novidade importante mesmo, porque está se fazendo num modelo assemelhado ao europeu, né? Com isso aí, obviamente, o Brasil está se qualificando no nível não só de produção, como também mercadológico, já que o consumidor está sendo e será de forma crescente beneficiada com essa produção ultra original, com qualidade, com características, com quem se preocupa em levar ao mercado produtos, vamos dizer assim, certificados, né, com a qualidade da origem e do saber fazer dos produtores. Jorge, muito obrigado pela entrevista, viu? Sucesso na Embrapa e obrigado pelo trabalho que a Embrapa faz nesse país. Obrigado. A Embrapa é certamente um dos orgulhos desse país, de gente que pesquisa o solo brasileiro para fazer a produção agrícola brasileira ser melhor a cada ano. Isso é motivo de orgulho, meu, seu, de todos nós desse país. E daqui a pouco os números do mercado financeiro, uma pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros não está preparada para lidar com emergências financeiras. Em instantes. E já de volta com os números do mercado financeiro no estúdio do Centro de Operações da Bolsa, vamos ao Ibovespa e também ao dólar comercial. A cotação hoje do Ibovespa, uma alta importante de 1,39%. O Ibovespa tem acumulado queda nos últimos 15 dias. Ontem teve uma leve alta também, mas próximo da estabilidade. Hoje, 1,39% de alta, 73.813 pontos. E o dólar comercial também uma alta, isso chama atenção. R$ 3,32, uma alta de quase 1% ali no dólar comercial, 0,93%. É um valor bem alto para o dólar se levar em conta a média dos últimos meses. Chegou a R$ 3,08, para você ter uma ideia, R$ 3,08, agora estamos falando de R$ 3,32. O indicador do IPEA mostra que a inflação para a camada de poder aquisitivo mais baixo ficou menor em novembro, ou seja, para quem tem situação financeira pior,
ter uma inflação menor. Quem tem as informações é a Vanessa Casalino, que conversa conosco da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. O indicador de inflação por faixa de renda do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apurou uma alta de preços de 0,07% em novembro para a camada de renda mais baixa. Já para a faixa de renda mais alta, a inflação ficou em 0,34%. No ano, a inflação dos mais pobres acumula uma alta de 1,8%, enquanto a dos de renda mais alta soma 3,2%. O grande responsável por essa desaceleração foram os alimentos, que têm um peso maior na cesta de consumo das famílias de baixa renda. Segundo o IPEA, houve uma significativa desaceleração nos preços ao longo do ano, sendo este o principal foco de alívio inflacionário agora em 2017. Os transportes também influenciaram, ainda que em menor intensidade. As tarifas de ônibus urbanos caíram 0,6% e a dos interestaduais 1,6%. O transporte público também pesa bastante no consumo das famílias de baixa renda. No sentido contrário, tarifas de energia elétrica e o preço do gás de botijão impactaram os preços, mas de forma positiva. Ficaram mais altos, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. E um novo indicador mede o bem-estar financeiro dos brasileiros. Lançado pelo SPC Brasil e pela CVM, os números mostram que a maioria dos brasileiros não está preparada para imprevistos financeiros, o que significa, em última instância, a ausência de uma poupança ou de algum capital para vender numa situação de necessidade. O dado chama atenção, é verdade, mas é bom lembrar que este ano é um ano de saída da recessão do país. O desemprego diminuiu, mas ainda é alto, e ontem nós divulgamos um número aqui da inadimplência que continua em patamares altos, embora estável. Detalhe que esse índice agora é exatamente medido por 4 pilares. As pessoas respondem a 4 perguntas exatamente, de 4 temas, são 10 perguntas. Mas, por exemplo, qual é a sua proteção contra imprevistos? Nós falamos de um dado aí. Se as pessoas têm controle real sobre as finanças, os objetivos financeiros que cada uma tem, ou seja, quero comprar uma casa, quero comprar um carro novo, quero uma escola para os meus filhos melhor, uma faculdade diferente, fora do país, enfim. E a liberdade para fazer escolhas, o que significa ter condição financeira para dizer o que quer fazer. Só tem liberdade quem tem, evidentemente, recurso. Bom, vamos dar uma olhadinha nessas telas que mostra exatamente esse índice. Nós preparamos ali, indicador de bem-estar financeiro. Agora, em novembro, essa pesquisa é inédita, é um novo indicador, chegou a 47,4 pontos na média das pesquisas, das respostas ouvidas das pessoas. Detalhe que é uma escala de 0 a 100, ou seja, abaixo de 50 é ruim, é um indicador de bem-estar muito abaixo do ideal, e acima de 50 seria realmente uma situação muito boa, ou pelo menos próximo da ideal, que é exatamente o 100. Mas está ali, está em 47,4, nós estamos levando em conta aí que baixou abaixo dos 50 pontos. Estão preparados para imprevistos? Só 12%. Eu fiz menção de 63% que tem problemas, só 12% disseram eu tenho condições. Se por acaso alguma coisa grave acontecer, eu tenho uma poupança, tenho uma reserva financeira, tenho alguma coisa para vender e que seja rápido, que tenha assim, uma liquidez rápida, ou seja, uma coisa que tenha pessoas dispostas a comprar rapidamente para fazer aquilo virar dinheiro. Vamos continuar nas telas, que a gente tem outras informações. Nesse indicador, 62% não estão assegurando o futuro financeiro, ou seja, não têm condição de fazer poupança. 59% disseram que não têm condições de aproveitar a vida como gostaria, justamente por uma deficiência financeira. De novo, não tem poupança, o que diminui a expectativa de uma emergência e, evidentemente, não pode aplicar nas coisas que gostaria, uma nova viagem, uma troca de carro, uma casa melhor, essas coisas todas. Para terminar, o detalhe, porque o índice chama atenção, 48% disseram que terão o que querem porque fazem controle financeiro. É um dado que, de alguma forma, conflita com o anterior. E 33% têm receio do dinheiro acabar. E a última tela, você vai ver exatamente, é uma comparação que nós fizemos. Se 63% não estão preparados para imprevistos financeiros, o que é uma realidade da pesquisa, é preciso lembrar que 59,9 milhões de brasileiros estão inadimplentes, foi um número que nós divulgamos ontem. Ou seja, nesta realidade, é impossível imaginar que a maior parte da população brasileira estaria em condição de ter previsibilidade financeira se ela está preocupada em pagar a dívida. E os juros altos, dos quais nós falamos logo no início do programa, hoje são exatamente uma dessas razões. Há uma transferência de dinheiro das empresas e dos poupadores brasileiros para pagar juros justamente para os bancos. A razão dos lucros bilionários dos bancos
em algum momento se apoia nessa certeza. Bom, o cenário econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.